Olá, eu sou Rafael Galeani e eu vou conduzir vocês à nossa aula de REST API com Flask. Primeiro, deixa eu me apresentar. Sou líder técnico na empresa Global Hits. Sou desenvolvedor também. Trabalho já com Python há mais de 6 anos e já tenho uma grande experiência aí com Flasks e desenvolvimento com aplicações web. Essa é uma aula introdutória, vai ser uma aula teórica, onde nós vamos abordar vários temas, tá? Então, os requisitos básicos para essa aula são você ter um Windows, Linux ou OS X instalado, porque não vamos usar isso nessa aula, mas vamos usar nas demais aulas, são as aulas práticas. Você requer que você tenha lógica de programação e que você já possua fundamentos em Python, tá? A agenda dessa aula vai ser uma aula teórica. A gente vai ver o que é uma API, o que é um REST, o que é um REST API, ou REST API. Também vamos ver o que são os métodos do protocolo HTTP. Vamos ver o que é a diferença, o que é o XML, o JSON, suas diferenças, o que é uma URL, URN e URI, e também o que é um framework e o que é o framework Flask. Mesmo que você já tenha o conceito de API, de REST, essa aula também vai ser legal, porque às vezes a gente tem um conceito um pouco errado das coisas, e aqui a gente vai deixar tudo muito bem claro. É importante a gente ter esses conceitos também antes de botar a mão na massa. Bom, primeira coisa que a gente vai ver aqui, o que é uma API. A API nada mais é do que um conjunto de rotinas que a gente utiliza para acessar aplicativos, softwares ou plataformas baseado na web, né? Então, é um acrônimo de Application Programming Interface, ou interface de programação de aplicativos. Elas são extremamente importantes na atualidade para fazer integrações entre softwares, né? Integrações entre serviços. E como a gente hoje vive uma era de integrações, né? Sistemas interligados, as APIs acabam sendo fundamentais nessas integrações, tá? Então, com as APIs, elas permitem essa comunicação de softwares e fica muito transparente, tá? Às vezes você entra em um site e esse site está se comunicando com vários outros programas, softwares, outros serviços e a gente nem tem essa visão, quem está lá, o usuário operando, utilizando, né, aquele site. Ou programas, tanto faz, né? Porque as APIs podem ser baseadas tanto em web quanto locais ou em programas. Então a gente tem, além de APIs web, então um exemplo de uma API web seria, você pode usar o Mercado Livre, Facebook, todos eles disponibilizam APIs. O Facebook disponibiliza APIs, por exemplo, para que você consiga realizar um chat automático. O Mercado Livre utiliza APIs também, que é onde você, em cima de outro sistema, consiga publicar produtos no Mercado Livre sem ter que abrir o site, fazer manualmente todo o seu programa fazendo utilizando essas APIs, fazendo essas ações. Consultas mais variadas, né? A gente vai ver um exemplo aqui de consultar um CEP automático. Então, se você tem um site, você precisa validar um CEP, você pode consultar um serviço para validar esse CEP, um serviço de terceiro, um serviço do Correios, alguma coisa do tipo, que já valida o CEP para você. Você não vai precisar implementar isso no seu código, né? Baixar uma base de dados de CEP, nem nada disso. Elas também podem ser baseadas em programas, então o Windows disponibiliza APIs, você pode desenvolver programas que utilizam APIs do Windows para fazer determinadas coisas, para mover um arquivo, para abrir um diretório, para mandar um alerta, alguma coisa que seja do próprio sistema operacional. A gente vê isso em celular também, a gente tem para mandar notificação, push notification, coisas desse tipo. Bom, agora vamos ver o que é o REST. O REST nada mais é do que um modelo que acabou sendo utilizado para projetar arquiteturas e software e ele é baseado em comunicação via rede, tá? Então ele tem um acrônimo de Representational State Transfer. Então, em português, transferência de estado representacional. Ele foi definido nos anos 2000 pelo Roy Fielding na tese de doutorado dele, né, no PhD dele na UC Irvine. O Roy, ele é um dos principais autores da especificação do protocolo HTTP. Então é um cara muito renomado. E aí, como ele já tem essa contribuição fundamental para a internet com o protocolo HTTP, ele acabou também criando essa arquitetura REST, que hoje é muito usada
e que foi definida por ele nos anos 2000. Então o REST ele projeta a ideia de que todo recurso deve responder aos mesmos métodos, tá? Então a gente vai ver isso mais para frente, como que isso vai ficar, né? O que são esses métodos. Mas ele acaba sendo apenas uma arquitetura, o modo de aplicar as APIs e os serviços web, tá? Então o REST API, o REST API, nada mais é do que a API desenvolvida utilizando os princípios da arquitetura REST. Então o REST API acaba sendo utilizado na comunicação e integração entre softwares através de serviços web, tá? Então ser um serviço web é fundamental para ser também declarado como um REST, mas não apenas isso, tá? O REST API é consumido através das requisições HTTP. Eles são geralmente representados em formatos JSON e XML. Mas eles também podem ser usados como um formato de respostas de páginas HTML, PDF, arquivos de imagem como JPG. Então existem as várias saídas para utilização do REST APIs, tá? A gente vai abordar depois os formatos JSON e XML. Bom, ao implementar um REST API, além de ser utilizado em serviços web, né, ser requisições HTTP, também a gente é imprescindível que cada método seja responsável por um tipo diferente de ação. Então isso faz parte da arquitetura REST. Então um exemplo aqui, consulta, alteração, inclusão, exclusão. A gente tem métodos para isso. Um método só para consulta, um só para alteração, para inclusão, exclusão. Que não se utiliza o mesmo método para fazer mais de uma ação. Isso faz parte da arquitetura REST. Então além dele ser baseado na web, por requisições HTTP, ele também tem que ter esses métodos bem implementados, tá? Opa. Bom, aqui eu separei os principais métodos do protocolo HTTP. Eles possuem mais do que esses 4, eu listei aqui, possui quase 8 ou 9, se não me engano. Mas são os 4 mais utilizados. É o método GET, POST, PUT e DELETE. O método GET é um método que solicita algum recurso ou objeto do servidor por meio da URI. A URI é o endereço completo da nossa página, né? Ou do nosso serviço. Nós vamos ver no próximo slide. E seria o que é mais conhecido como a URL, né? O POST ele é um método usado para envio de arquivos ou formulário de HTML para o servidor. Então, o GET ele não consigo mandar um arquivo via GET, eu tenho que usar o método POST, ele permite que eu envie mais informações do que o GET, tá? O PUT ele aceita criar ou modificar um objeto do servidor, e o DELETE informa por meio da URI o objeto a ser deletado. Isso aqui na prática a gente vai ver quando a gente for desenvolver a nossa API, a gente vai usar o GET sempre para uma consulta de registro. Nós vamos utilizar um POST sempre que a gente tiver a necessidade de alterar um registro que já existe. Nós vamos utilizar o PUT sempre para a criação de um novo registro. E o DELETE para excluir um registro, tá? Então vamos supor que a gente tem um serviço que disponibilize cadastro de pessoas. O GET eu vou fazer a consulta de uma pessoa passando o ID dela ou o nome. O POST eu vou fazer uma alteração, posso alterar a idade da pessoa, algum outro dado dela. O PUT eu vou fazer uma criação de uma nova pessoa e o DELETE eu vou excluir uma pessoa cadastrada. Então, simplificando, né, resumindo, seria mais ou menos assim na implementação, tá? Bom, vamos entender o que é o URL, o URN e o URI, né? Qual a diferença entre eles. Então, a URL, Uniform Resource Locator, em português, localizador de recursos universal, é o host que será acessado, tá? Então é só um trecho da nossa que a gente usa, né? A gente acaba chamando tudo aquele que vai no navegador de URL, mas não é. A URL é só o endereço, tá? Então eu coloquei um exemplo aqui, globallabs.academy. Isso é a URL. Se você colocar http //globallabs.academy / alguma coisa, isso tudo não é URL, é só o localizador, o endereço, tá? Aí nós temos a URN, que é Uniform Resource Name, ou nome do recurso universal. Aí sim, é o recurso que será identificado.
Então eu coloquei aqui como exemplo barra category barra blog. Então se você quiser acessar o blog do Global Labs, você vai colocar globallabs.academy barra categoria, né? Category barra blog. E aí você vai acessar o blog da Global Labs. Então o URL é só o endereço e o URL é o recurso que você está acessando daquele endereço. E aí depois nós vamos ter a URI, Uniform Research Identifier, ou Identificador de Recurso Universal. Então ele é um identificador do recurso que pode ser imagem, arquivo ou página. Então ele é a junção de tudo, tá? Ele é a junção da URL mais a URL e mais o protocolo, tá? Então o protocolo pode ser um HTTP, HTTPS ou qualquer outro tipo. Então aqui no caso do Global Labs, o protocolo HTTPS, a gente vai ter a URL que é o endereço, globallabs.academy, e vamos ter a URN, que é o recurso, category barra blog. E aí tudo isso é a URI, tudo bem? Então a gente vai se familiarizando com esses termos. Bom, aí agora vamos ver um pouco sobre o XML, que é o Extensible Markup Language, que é uma linguagem de marcação, tá? Não é nada mais que uma linguagem de marcação. Ela é utilizada para compartilhamento de informações através de requisições web. Então, quando eu desenvolver a minha API, ela vai disponibilizar informações que ajudem outros serviços a a consumir, né? A entender o que eu estou sendo enviado. Então, quando um serviço mandar uma requisição para a minha API, eu vou devolver informações no formato JSON ou XML. Posso mandar uma imagem também, posso mandar o HTML, mas o JSON e o XML acabam sendo que são os mais usados. E quando eu mando nessa linguagem, né, de marcação, quem está fazendo a requisição, ele consegue trabalhar de uma forma mais fácil, mais simples aquilo que eu estou enviando, tá? Então eu coloquei aqui um exemplo, esse é um exemplo do ViaCep, das APIs do ViaCep, onde você entra com o CEP e ele disponibiliza dados daquele CEP. Então aqui a gente tem que o XML CEP, e a gente tem o CEP, o número, e esse barra CEP é onde termina o CEP. Aí depois a gente tem logradouro, o sinal de maior, logradouro menor, Avenida Atlântica, abril, barra, logradouro. A barra significa que é o fim daquela marcação. Então comecei a marcação logradouro, vim com um valor, e aí eu fechei a marcação, tá? Também a gente pode chamar de parâmetro, parâmetro logradouro com valor Avenida Atlântica e fechei o parâmetro, tá? Aí eu vou ter aqui a marcação complemento, bairro, localidade, e eu também posso ter, dentro de uma marcação, eu ter outras várias, tá? Marcações pais e filhos, tá? É assim que a gente vai trabalhar, a gente trabalha com o XML. E aí a gente também tem outro que é muito usado, que é o JSON, tá? Que JSON é JavaScript Object Notation. Então o JSON nada mais é do que um formato de troca de dados entre sistemas, independente da linguagem, e que também é de uma derivada do JavaScript, do sistema intencional, JavaScript Object Notation. Ele vem do JavaScript. Hoje, muitas linguagens já possuem um suporte nativo ao JSON, e o Python é uma delas. O Python ele já tem bibliotecas built-in, né, nativas, que ajudam você a trabalhar com o JSON. Eu coloquei um exemplo de como é o formato do JSON. Então você tem aqui a chave, sempre vai abrir chaves, né? Então é como se fosse um dicionário. Então você abre chaves, aí você tem o seu parâmetro, CEP, e o valor. Então você sempre vai ter isso. Parâmetro, dois pontos e o valor. Aqui o logradouro está Avenida Atlântica, né? Foi aqui para outra linha. A logradouro, dois pontos, Avenida Atlântica. Complemento, dois pontos e o valor. Aí você sempre separa um parâmetro do outro por vírgula. Parâmetro valor, vírgula, parâmetro valor, vírgula, parâmetro valor, vírgula. E você aqui a mesma coisa, você pode ter um parâmetro que possui um outro filho, né? Um dicionário ali dentro. Assim como o XML. Então, ambos XML e JSON têm a mesma capacidade de informar da mesma forma, né? Mas eles só possuem formato diferente, a forma de trabalhar é diferente. No REST API com Flask, nesse curso, nós iremos trabalhar com JSON, não trabalharemos com XML, mas é importante saber que tem essa opção, existem outras opções também, mas são as usadas no mercado e hoje o JSON é uma das que mais vem crescendo, né? O XML perdeu muito mercado para o JSON, hoje o JSON
é o formato mais utilizado, por isso nós vamos trabalhar com este formato aqui. Bom, agora vamos falar um pouco do Flask. O Flask é o framework que nós vamos usar nesse curso. Ele é tido como um micro framework, tá? Então, ele é um micro framework para Python e ele é utilizado para desenvolvimento de aplicações web, não só para APIs. Então, ele é desenvolvido para criação de sistemas também. Ele é chamado de micro framework porque ele tem um núcleo muito simples, tá? Então, ele não outro framework Python, seria o Django, ele é bem completo, ele já tem módulos, toda a parte de banco integrado, validação de formulários, ele tem muita coisa já embutida nele. Flask não, ele é leve, ele é simples, então muita coisa ele não possui, tá? Como esse módulos, o banco de dados, ele não possui essa abstração de banco, né? Nem validação de formulário e outras funcionalidades mais. Só que ele é fácil de estender. Então, utilizando outras bibliotecas, eu consigo estender abstrações ali dentro do Flask. Eu consigo estender utilização de modelagem de dados, do mods, validações, usando outras bibliotecas com ele, tá? Mas essa é a vantagem do Flask, principalmente para a construção de APIs, por ele ser leve. Ele é muito leve, ele é muito simples de usar. Então, quando eu quero construir APIs, serviços, desenvolvendo APIs, o Flask ele é uma das mais utilizadas pelos desenvolvedores de Python, porque ele traz essa leveza para a sua aplicação, para sua API, tá? E APIs é importante também, dependendo do que ela vai fazer, se você utilizar um framework mais leve, fica às vezes não compensa você ter um framework muito robusto para trazer recursos muito simples, tá? Bom, aqui um exemplo do código do Flask. Então, esse é um Hello World do Flask. Nós não vamos ver nessa aula, mas vamos ver na aula seguinte como implementar esse código. Mas aqui você vê que ele é muito simples, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. A aplicação está no ar funcionando. Aplicação web já retornando uma mensagem, tá? Então aqui a gente vai ter que instalar o Flask com o pip. Aí a gente importa ele, então from Flask import Flask. Então do módulo Flask eu vou importar a classe Flask. Vou fazer esse app igual Flask name. E aí eu tenho ali o método hello. O método hello está retornando hello mundo. E ali em cima tem um decorador. Esse @app.vault nós chamamos de decorador. Esse decorador ele está informando qual a rota que esse método vai acessar, ou seja, quando ele acessar a URL base, tá? Então ele não vai precisar passar nenhuma URN, tá? Vai acessar a URL, apenas a URL, né? Então apenas o nosso localizador, sem acessar o recurso, ele já vai acessar esse método, o olá mundo. E aí a gente tem o if name igual a main, né? Que é para a gente ser acessado apenas no módulo principal. E dou um app.run. Esse app.run disponibiliza a minha aplicação na web. E aí qualquer um consegue acessar. Tá? E aí você acessando aqui direto à URL, você vai ter o return olá mundo. E aí a gente consegue colocar aqui, acrescentar recursos em cima de outros métodos. Então o Flask ele é muito mais simples do que outros frameworks que nós temos aí. Como por exemplo o Django, tá? É muito fácil disponibilizar um serviço web com o Flask. Bom, essa aula era isso. Na próxima nós veremos como que a gente desenvolve esse Hello World. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula aí. Tchau.